pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, amado irmão, muito bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro. A igreja celebra hoje, mesmo sendo uma memória facultativa, mas celebra a solenidade da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu fiz questão de colocar hoje o quadrinho que eu tenho aqui em casa, para nós, a partir do Evangelho, também refletirmos, olhando para esse rosto que é cheio de misericórdia, que é cheio de perdão, que é cheio de amor e entrega sem medidas. Continuamos com o Evangelho de ontem, e que está em São Marcos, no capítulo 8, versículos 14 a 21. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos, não enxergais, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam os discípulos. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Amado irmão, amada irmã, o texto do Evangelho de hoje é incrivelmente forte. Nos leva a uma reflexão de até que ponto está a minha e a sua confiança plena em Jesus. Esse texto, dos versículos 14 a 21, é dividido em 3 partes. Dos versículos 14 e 15, Jesus adverte os discípulos para ter cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, que nós já vamos entender o que Jesus queria dizer com esse termo, fermento dos fariseus, fermento de Herodes. No versículo 16, a confusão entre os discípulos, eles começam a discutir entre eles porque eles não entendem o que Jesus estava falando. E eles até achavam que Jesus estava se referindo do pão de verdade, do alimento. Cria-se então uma confusão, uma falta de entendimento. Isso é importante também, esse detalhe que o evangelista Marcos registra para a construção do Evangelho de hoje. Dos versículos 17 a 21, vem o esclarecimento de Jesus. Ele também faz diversas perguntas aos discípulos, ele relembra sobre as 2 multiplicações dos pães, uma que aconteceu inclusive no capítulo 6 e a outra dentro do capítulo 8. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo chega a uma pergunta, ao ápice da pergunta: vocês ainda
não entenderam? Muito bem. No versículo 14, São Marcos apresenta os discípulos que se esqueceram de levar pães pela sua viagem, pelo seu caminho. Mas ele também fala que cada discípulo, os discípulos estavam apenas com um pão. Por que será esse detalhe que São Marcos coloca? Os discípulos não levaram os pães, esqueceram de levar os pães, mas estavam com um pão. Ora, dentro do Evangelho, se nós voltarmos no capítulo 6, Jesus, quando vai enviar os discípulos em missão, ele vai dizer, olha, não levem nada pelo caminho, não levem sacola com dinheiro, nem sandália, nem túnica, nem pão. Parece que os discípulos não entenderam a mensagem, sabe? Esconderam, não, pelo menos um pãozinho eu vou levar. Isso já denota até que ponto estava a confiança de cada um dos discípulos com relação a Cristo. Mesmo que eles tenham presenciado os milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes, os feitos de Jesus, ainda havia uma certa desconfiança por parte dos discípulos. É tanto que Jesus enche deles uma série de perguntas. O Evangelho de São Marcos registra muito isso. Um Jesus que conversa, um Jesus que questiona, um Jesus que interage, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, o homem, a humanidade que questiona, que conversa, não é? Que tem aí o seu diálogo. No versículo 15, Jesus adverte os discípulos para terem cuidado e prestarem atenção no que se diz respeito ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes. O que significa o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Fermento dos fariseus. No Evangelho de São Mateus, Jesus esclarece sobre o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. O fermento dos fariseus significa os ensinamentos que eles colocam, mas que não estão cheios de vida, ou seja, não vão para fora, não remetem à vida. E a própria vida dos fariseus não condiz com o próprio ensinamento que eles ministram, que eles pregam. Então Jesus pode estar se referindo a isso. Cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus também não tinham uma compreensão de quem era Jesus e os feitos dele. Então parece que Jesus aqui compara a vida dos fariseus, dos escribas, a essa desconfiança entre os seus próprios discípulos. Olha que delicado isso. O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes é a não compreensão de quem Jesus era, na verdade, dos feitos de Jesus. Por isso que não só aqui no capítulo 8, mas em outros momentos do Evangelho, Jesus exorta aos discípulos para que tenham cuidado e prestem atenção, porque eles estavam indo o mesmo caminho. O fermento de Herodes, nesse caso, também significa a falta de compreensão de quem era Deus, na verdade, de quem era Jesus Cristo, o Messias. No versículo 6, inclusive, ainda vai falar de uma situação muito mais delicada. No capítulo 6 de São Marcos, vai dizer que tanto os fariseus e os herodianos planejavam, faziam essa cúpula, fermentavam um plano
de matarem Jesus. E se nós analisarmos bem, Jesus, né, todo aquele plano, toda aquela orquestra de assassinar Jesus foi realmente por meio daquela cúpula, aquele pensamento, não é, que foi crescendo entre eles. E de certa forma a covardia dos discípulos, exceto o discípulo amado São João, ficou exatamente nessa linha, porque eles fugiram, não assumiram o mestre, não entenderam quem Jesus era. E os feitos de nosso Senhor. No versículo 16, os discípulos discutem a falta de pão. Jesus, no versículo 17, questiona e chama a atenção dos discípulos por essa falta de compreensão. E ainda no versículo 18, o próprio Senhor cita o profeta Jeremias, não é? Inclusive um pouquinho antes ele diz, olha, vosso coração continua endurecido. O termo coração endurecido é citado na Sagrada Escritura no outro momento, em vários momentos, do Antigo Testamento. É tanto que logo no versículo 18, o próprio Jesus cita o profeta Jeremias, que diz assim, tendo olhos não enxergais, tendo ouvidos não ouvis. Então o próprio Senhor cita o profeta para intensificar que aquele povo com o coração fechado permaneceu com o coração fechado, mas dessa vez com a presença do próprio Cristo. O Cristo, né, diante do seu povo. Esse povo permaneceu com seu coração fechado. E nos versículos 19 a 21, Jesus relembra os seus feitos, o milagre dos pães, como eu disse no capítulo 6 e no capítulo 8, porque os discípulos então se esqueceram. E esse esquecimento faz com que eles se igualem aos fariseus, não é? E a pergunta do evangelho de hoje é a seguinte, a partir da postura dos discípulos, aqueles que estavam diretamente com o Senhor, será que eu, que conheço Jesus Cristo, conheço os seus feitos, será que verdadeiramente eu creio nesta relação do poder de Jesus em tudo? Será que verdadeiramente eu confio no Senhor? Ou será que ainda faço do meu jeito? Eu escondo na minha bolsa ainda um pedacinho de pão. Como está o meu relacionamento, o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós verdadeiramente estamos confiando em Deus, confiando de que Ele é o Deus de todas as coisas, que Ele é poderoso. Fica então essa reflexão no dia de hoje. Amanhã nós iniciamos o período quaresmal com a quarta-feira de cinzas. Que seja um momento, amado irmão, amada irmã, de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor. Esse coração muitas vezes endurecido, mas que mesmo assim Deus, por sua misericórdia, não desiste e quer trabalhar. Desejo você uma abençoada semana e um caminho quaresmal de conversão. A paz.